Bom, então, primeiro começamos notando que se trata de um sistema real não simétrico, né? As componentes que estão fora da diagonal não são iguais, né? Então, essa é uma matriz A, matriz real não simétrica. A gente não sabe a priori o que vai acontecer, né? Só fazendo o cálculo a gente vai ver aqui que aparecem autovalores repetidos, reais, né? Claro. Então, na verdade, este exemplo eu coloquei ele lá no início deste capítulo, desta parte, né, onde a gente estuda sistemas lineares homogêneos e coeficientes constantes. Eu coloquei ele lá no início, precisamente quando a gente encontrava o caso de uma matriz, né, quando a gente se encontrava com o caso de uma matriz em que os autovalores estivessem repetidos, né? Então, foi visto aqui quais são os autovalores e foi visto que só possuía um único autovetor. Tá? Então, isso foi 2 aulas atrás, ou 3 aulas atrás, tá? 2 ou 3 aulas. Né? Então, vou mencionar aqui que foi visto numa aula anterior. Não quero refazer os cálculos, foi feito lá. Se vocês procuram lá atrás, vai aparecer este exemplo. Tá? Foi o segundo exemplo com uma matriz 2×2. Foi visto numa aula anterior que, então, vou colocar aqui autovalores de A, aquele quadro resumo, versus autovetores de A, né? Então, neste caso, o autovalor R1 igual a R2 era 2. Então, quando vocês montam aqui, determinante de A menos lambda I, fica uma equação de segundo grau, vamos ver que estão repetidas as raízes e teria que dar 2. Foi feito isso numa aula anterior. E também o autovetor foi encontrado e era um só, não 2. Né? E o autovetor foi visto que 1 é um único autovetor, 1 menos 1, ou qualquer múltiplo dele, né? Mas é só um autovetor. Só isso. Então, não possui 2 autovetores. Então, o que a gente pode afirmar para a solução desse sistema de EDOs com essa informação que a gente tem? Então, podemos afirmar que x1 de t igual, vou colocar aqui, que 1 vezes exponencial de R1t igual, então, 1 menos 1 exponencial de 2t, a gente pode afirmar sim que essa é uma solução do sistema. Né? É uma solução do sistema. Então, sempre é garantido, sim, que pelo menos uma solução do sistema é bem dada por esse formato. Né? O que a gente tem visto por meio de exemplos é que em muitos exemplos dá para encontrar todas, não somente uma. Né? E esse tem sido o caso favorável. E agora a gente está se encontrando com um caso desfavorável em que somente deu para encontrar uma solução nesse formato. Aqui eu vou colocar número para esta equação, não lembro bem qual foi o último número que eu usei. Vou chutar aqui então, vou supor que aqui fosse número 6. Vocês corrigem se não for número 6, aí coloco o número 7, etc. Mas a coisa é que esta
é uma solução, sim. Então, o método nos está conduzindo a uma solução. A pergunta é, bom, e a segunda solução? Porque aqui só tem um autovetor. Então, como obter x2? O que aconteceu? Com x2 de t? Algo errado? Algum cálculo errado que a gente tenha feito? Não, não há nenhum cálculo errado. Esse método que a gente está seguindo aqui está baseado numa suposição. A suposição de que esse sistema admita soluções com este formato. E até agora, todos os exemplos que a gente fez até agora, sempre foi possível. E de encontrar todas as soluções, as n soluções. Na verdade, a gente viu com n igual a 2 e n igual a 3. Uma matriz 2x2 e uma matriz 3x3. Tá? Mas foi visto isso. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é que não dá para encontrar outras soluções para este sistema que possuam este formato que é vetor exponencial de RT. Não tem mais. Então, este vem a ser um caso como aquele que a gente encontra nas EDOs, lineares homogêneas e coeficientes constantes, de segunda ordem, quando a gente montava a equação característica, e quando se repetia uma raiz da equação característica. E, por exemplo, se a raiz aqui fosse 2, então a gente escrevia e elevado a 2x, C1 e elevado a 2x, era uma solução, e a outra não era trivial, a gente obteve, utilizando uma fórmula mágica que veio de um teorema, etc., que a outra solução linearmente independente era x exponencial de 2x. Então, esta outra solução que vem aqui já não é puramente uma exponencial multiplicada aqui por x elevado a 1. Então, isso é o que vai acontecer aqui. Não tem mais soluções que contenham puramente a exponencial de 2t. Não tem. Então, a gente vai partir para buscar uma solução que tenha t vezes a exponencial de 2t. Então, vejamos como que eu faço para aproveitar o espaço. Vou apagar aqui, vou manter estas linhas separadas aqui. Muito bem, a gente vai levar uma surpresa, tá? Então, vou colocar aqui tentativa 1. A gente vai fazer duas tentativas. Então, vai acontecer algo que não é óbvio, para nada óbvio, que a gente não tem por que saber. Qual vai ser a tentativa 1? Que a gente busque uma solução da forma x de t com algum certo eta vetor t multiplicando a exponencial de 2t. O r vale 2 e buscamos uma que tenha algum vetor a ser determinado com t vezes a exponencial de 2t. Seguindo, repetindo a analogia com o que acontece nas EDOs lineares homogêneas e coeficientes constantes, quando se repete uma raiz na equação característica. Tudo bem. Então, vejamos. Então, nossa incógnita seria encontrar este eta vetor. Incógnita. Tudo bem, então, vamos determinar essa incógnita. Como que a gente determina essa incógnita? Demandando que eta, função vetorial, obedeça ao sistema de x de t a matriz vezes x de t. Então, substituindo em dois asteriscos,
2 pontos. Então, do lado esquerdo, a derivada da nossa solução. Derivada com respeito a t do eta vetor t exponencial de 2t. Onde o eta vetor é um vetor constante, tá? Não depende de t. Da mesma forma que aqui, que é um vetor constante, que não depende de t. Isso do lado esquerdo, né? A derivada de x de t. Lado direito vai a matriz A, que multiplica x de t, que é eta vetor, t exponencial de 2t. Ok? Bom, desenvolvamos aqui. Do lado esquerdo, a derivada aplicada em eta vetor, que é constante, vai dar o vetor no zero. Então, podemos já colocar este vetor eta aqui em evidência. E aqui calculamos a derivada do produto de t com a exponencial de 2t. Né? A regra da derivada de um produto. Derivada do primeiro é 1 vezes exponencial de 2t, mais o primeiro, que é t, vezes a derivada da exponencial de 2t, que é 2 vezes exponencial de 2t. Isso é o que temos do lado esquerdo. Do lado direito não há muito a se fazer. Vamos ter a matriz A multiplicando o vetor eta e aqui t exponencial de 2t, que é uma escalar. Tá? Então, a gente vê, né, que temos este termo exponencial de 2t aqui, exponencial de 2t aqui, exponencial de 2t. Está presente em todos os termos do lado esquerdo e do lado direito também. Então, podemos dividir por exponencial de 2t. Vai sumir. Né? Então, isso vai implicar que aqui vai ficar 1 mais 2t multiplicando eta vetor vai ser igual a matriz eta vetor t. Simplesmente é isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Lembremos que daqui a gente espera obter o eta vetor. O que encerraria aí, se encontrarmos ele, encerraria o problema, porque temos uma solução aqui em cima, obteríamos uma outra solução aqui embaixo, que seria linearmente independente da primeira, e a solução do problema seria C1, aqui está aqui em cima, mais C2, aqui está aqui embaixo. Vejamos. Eu vou colocar tudo do lado direito. Né? Então vai ficar assim, ó. Há um termo aqui, t. E há outro termo que não contém t. Tá? Então a gente pode escrever assim: 0 do lado esquerdo e do lado direito vou escrever assim: a eta menos 2 eta, tudo isso multiplicando t. Vou enfatizar assim: t elevado a 1. T, né? Aí levei em conta esses dois termos. E ainda tenho que subtrair este outro. Menos eta vetor. Eta vetor multiplicando 1. Se vocês quiserem, multiplicando t elevado a 0. É isso. Deixa eu mais com minhas notas. Muito bem. Então, olha, eu vou guardar esta primeira solução para não esquecer, tá? Aqui temos x1 de t igual a 1 menos 1 exponencial de 2t. Tá? Onde esse vetor aí é o autovetor que a gente encontrou, que eu apaguei, né? Mas é o autovetor. Muito bem.
esta igualdade que a gente tem aqui embaixo é uma igualdade que deve ser válida para todo t. Né? E o eta deve ser um vetor fixo. Então, não é que isso seja uma equação para t, não é uma equação para t. T é qualquer número real, né? E essa igualdade deve ser sempre válida, né? Então, se essa igualdade deve ser válida para todo t, necessariamente o coeficiente, que aqui é um vetor, né? Um vetor com duas componentes, um vetor de R2 aqui também, necessariamente deve ser nulo o coeficiente de t elevado a 1 e o coeficiente de t elevado a 0, para que esta igualdade seja válida para todo o valor de t. Então daí vem um par de condições. Daqui vem que primeira condição, a vezes eta vetor menos 2 vezes eta vetor igual ao vetor nulo. Essa é a primeira condição. E a segunda condição é que menos eta vetor seja um vetor nulo. São essas duas condições que devem ser obedecidas. Né? E repito, nessas condições aí a incógnita é eta vetor. Então esse sistema admite solução sim, né? Já vem dada aqui na segunda equação. Aqui vem dado eta igual a 0. E se eu substituir aqui em cima, vai ficar 0 vetor menos 0 vetor, também vai ficar que é satisfeita. Então esse sistema possui solução e possui a solução eta igual a 0. Então, infelizmente, se essa é a única solução, a gente vem aqui e a gente obtém que x de t seria o vetor nulo. Uma solução trivial, x de t igual a 0 vetor. A gente já sabe que x de t igual a 0 vetor é uma solução daqui, é a solução trivial. A gente está interessado nas soluções que são diferentes da trivial. Então, aqui é onde a gente leva esta surpresa, que se a gente imitar ao pé da letra o que acontecia com a EDO, linear homogênea de coeficientes constantes, quando a gente buscava uma segunda solução além daquela de exponencial de 2x, a outra era x exponencial de 2x. E aqui a gente pegou a mesma proposta, colocamos t exponencial de 2t e um eta vetor, e nos encontramos com a surpresa desagradável que o único vetor eta que faz com que isto seja uma solução, que isto satisfaça o sistema, é eta igual a 0. Né? Então, isto implicaria, né, que x2 de t seria 0. É a solução trivial. E é claro que não nos interessa, né? Não nos interessa. Então, esta é uma surpresa. Uma surpresa. Então, a gente esperava que isso aqui funcionasse. Então, não é para nada óbvio. Então, vou aqui colocar a segunda tentativa e esta que vai dar certo. Tá? Mas, isso que aconteceu aqui vai acontecer com todo o sistema, né? Quando tiver um par de autovalores repetidos e só tiver um autovetor, vai acontecer que esta tentativa daqui não dá certo. A que dá certo vai ser a que eu vou realizar na continuação. Então, tentativa 2. Então, vou repetir este procedimento. Então, vou ter que repetir para a tentativa 2. Opa, essa parte daí não quero apagar. Não devia ter apagado aqui. Vejamos. Esta é x1 de t
Bom, então vou terminar de escrever aqui embaixo qual era o nosso sistema. ddt de x1, x2 igual a matriz 2 por 2, que é 1 menos 1, 1, 3, x1, x2. Esse é o problema que a gente está resolvendo e para o qual a gente já encontrou uma solução dessa forma e estamos buscando uma outra, né? Tudo bem. Então, tentativa 2, vou colocar aqui. Tentativa 2, e esta é a que vai dar certo, tá? Sim, ainda manter aquela ideia de que vai t com a exponencial de 2t, tá? Então, vamos colocar eta, t exponencial de 2t, mas não somente isso. Vamos permitir aqui que haja um xi com a exponencial de 2t, tá? Que tenha aqui um xi, tá? Se fosse uma EDO linear homogênea, isto é verdade. Uma outra solução linearmente independente do exponencial de 2x é x exponencial de 2x mais ou menos alguma constante exponencial de 2x. É verdade. Então, neste caso, a gente vai encontrar que isto é o que funciona, que a gente vai conseguir encontrar esse eta e esse zeta vetor, tá? Então, repito, insisto mais uma vez, isto não é para nada óbvio. Mas, o que enfatizo é que é a solução que vai aparecer cada vez que a gente estiver trabalhando com um sistema real não simétrico, tivermos um autovalor repetido e tivermos só um autovetor associado a ele. Então vai ter uma solução desse tipo, que a outra vai ser não somente aquele termo com t elevado a t, mas esse outro também. Vou mostrar agora que dá para encontrar sim. Então, que número seria isso? Isso seria 7, se eu não estiver errado. Então, substituindo, né, no sistema dos asteriscos, substituindo em 2 asteriscos, bem que 2 pontos. Então, do lado esquerdo, a derivada, né? Derivada com respeito a t, eta, t exponencial de 2t, mais zeta vetor, exponencial de 2t, igual, lado direito, matriz A vezes a solução. Matriz A vezes a solução em questão. Eta t exponencial de 2t mais zeta vetor exponencial de 2t. A caneta não está funcionando. Bom, vamos abrindo. O primeiro termo foi o que a gente tinha na tentativa 1. E já calculamos a derivada, aparecia a derivada desse produto, né? Então, esse já dava o seguinte, dava 1 mais 2t exponencial de 2t. Isso que dava a derivada desse termo, multiplicando o eta vetor. E o segundo termo, a derivada desse, vai dar mais 2 zeta exponencial de 2t. É simplesmente derivar a exponencial, porque o zeta vetor é constante. Muito bem, do lado direito agora é só abrir, distribuir aqui, né? Então vai ser A multiplicando eta vetor, multiplicando t exponencial de 2t, mais A multiplicando zeta vetor exponencial de 2t. Mais uma vez vai acontecer que todos os termos contêm exponencial de 2t.
exponencial de 2t, exponencial de 2t, exponencial de 2t. Então vou simplificar, vou dividir a igualdade, né, por exponencial de 2t. Então, quanto vai ficar aqui? Vai ficar 1 mais 2t, multiplicando eta, mais 2z igual a matriz multiplicando eta vetor multiplicando t, mais a matriz multiplicando 0. Ficou algo mais elaborado que o caso anterior, é claro, porque desta vez está participando um zeta vetor. Mas a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos igualar a 0 e vamos agrupar aqueles termos que contiverem t. E aqueles termos que não contiverem t, que a gente vai considerar como tendo um t elevado a 0. Então, do lado esquerdo, aqui colocamos um 0 vetor igual. Do lado direito, então, abrimos uma chave, temos este a eta. E aqui onde tem t, temos menos 2 eta. Tudo isso multiplicando t. Vou colocar t elevado a 1. Mais, abrimos outra chave. A zeta vetor. E aqui tem mais um termo. Tem menos 2 zeta e menos eta vetor. Multiplicando tudo isto, t elevado a 0. Essa foi a condição que a gente encontrou agora. E também, o argumento é o mesmo. Esta é uma igualdade que deve ser válida para todo t. Não é uma equação para t. Não. A gente simplesmente está confirmando que esta proposta obedece à equação diferencial, o sistema de equações diferenciais, né? E o deve obedecer para todo t real. Então, t não é uma incógnita. Então, se isto acontecer para todo t, necessariamente os coeficientes de t elevado a 0 e o coeficiente de t elevado a 1 devem ser nulos, o vetor nulo de R2. Né? Então, daqui vem que então, no primeiro caso, isso aqui igual a 0, né? Eu vou reescrever isso como a eta vetor igual 2 vezes eta. É equivalente, né? Eu teria escrito que a eta menos 2 eta é igual a 0. Ou, não, vamos fazer assim. Vou manter. Tá. Vou manter ele escrito assim, simplesmente igual a 0 vetor. Essa é a primeira condição. E a segunda, esta daqui. A zeta menos 2 zeta menos eta igual a 0. Essas são as duas condições que devem ser obedecidas. Onde a diferença do caso anterior, né, aqui a gente só tinha eta, né? Aqui a gente tem eta e tem zeta também. A primeira das equações acabou ficando a mesma. Mas a segunda, que foi aquela de onde a gente tirou que o eta tinha que ser 0, a segunda desta vez tem um zeta vetor. Isso vai permitir que aqui apareçam outras soluções além de eta igual a 0. E essas outras soluções vão ser as que nos interessam. Vão ser soluções não nulas. Então, só vou escrever aqui. A primeira vou escrever assim, ó. A menos 2 matriz identidade vezes zeta vetor igual 0 vetor. E a segunda vou escrever também A menos 2 vezes identidade
de zeta vetor, que é esta parte daqui, igualado ao eta vetor. Essas duas equações. E vou colocar números. Se esta foi 7, esta aqui é 8,1 e esta aqui é 8,2. Então, comecemos com 8,1. Né? Se a gente olhar para 8,1, vejam, esta é a equação dos autovetores da matriz A quando o autovalor for 2, que é um autovalor da matriz A, R igual a 2. Então, qual é a solução para eta? Eta seria Q1, ou qualquer múltiplo dele. A gente já tem a solução. Né? Então, a primeira equação, né, de 8,1, a solução de 8,1 vem dada por eta vetor igual ao primeiro autovetor, 1, que é igual a 1 menos 1. Então não precisamos cair nesse cálculo. Então, pode ser ele ou pode ser qualquer múltiplo dele. Pode ter uma constante na frente. Não vou me preocupar de colocar uma constante na frente, porque quando a gente montar a segunda solução, a solução do sistema, que é C1 x1 dt mais C2 x2 dt, né? Essa constante que estaria aqui seria absorvida no C2. Então não vou colocar a constante aqui. Então seria 9. Tiramos aqui embaixo. Muito bem. Temos eta vetor. Olha, isso não é coincidência. Sempre vai acontecer que esse eta vetor que está aqui é o autovetor Q1. Sempre vai acontecer. Não foi coincidência deste exercício. Tá? Um problema deste tipo, com autovalores repetidos, em que a matriz é real, não simétrica, né? E a matriz A possui só um autovetor. Quando a gente busca uma solução com este formato, vai acontecer que esse eta autovetor é o Q1. Sempre vai acontecer, não é só uma coisa deste exercício. Tá? E o zeta, então, a gente tem que montar este sisteminha daqui, onde agora a gente já conhece eta. Então, em 8,2, vem que 2 pontos. Então, a matriz A menos 2i vezes o zeta vetor, componente zeta1, zeta2, é igual ao vetor eta, que é 1 menos 1. Então aqui vem a matriz A menos 2i. Aqui está a matriz A. Então temos que subtrair menos 2 aqui na diagonal. Então 1 menos 2 vai dar menos 1. E no outro termo da diagonal, 3 menos 2 vai dar 1. E o que resta são os números que já estão aqui, menos 1 e 1.
E agora abrimos, né, as duas equações que vão vir daqui. A primeira delas, linha vezes coluna, vai dar menos z1 menos z2 igual 1. E a segunda delas, segunda linha vezes a coluna, vai dar z1 mais z2 igual menos 1. Então, são essas duas equações. Vou colocar números. Seria 9,1 e 9,2. Não, 10,1 e 10,2. Tá? Então, a gente vê que são linearmente dependentes, que uma é um múltiplo à outra. Né? Uma é menos 1 vezes a outra. Então, na verdade, há infinitas soluções para o zeta vetor. Né? Não é para se preocupar. Tá? Logo, então coloquemos aqui 10.1, por exemplo, 10.1 é igual a menos 10.2. E isso também vai acontecer em todo exercício desse tipo. Só vamos ter uma equação aí. Então, isso implica, por exemplo, se ficarmos aqui, que a componente aqui 2 é igual a menos 1 menos que 1. Né? E esta seria a equação 11. Portanto, como ficaria a solução Q1, Q2? Logo, Q1, Q2 seria Q1 totalmente arbitrário e Q2 desta forma, menos 1 menos Q1. Dessa forma. Façamos aquela ideia de deixar o parâmetro fora do vetor. Né? Então aqui ficaria um primeiro vetor mais um segundo vetor com Q1. O primeiro vetor aqui seria 0 menos 1 e o segundo vetor seria 1 menos 1. Tá? Q1, Q2. Essa seria a solução onde Q1 é totalmente arbitrário. Então, posso mencionar para vocês que a gente pode escolher qualquer valor, incluindo também, desta vez, que é algo diferente ao que acontecia antes, a gente pode incluir o caso z1 igual a 0. Se z1 igual a 0, some e aqui fica uma solução que é não nula. Tá? Mas, por via das dúvidas, como a primeira vez que a gente está encontrando com esta situação, vou manter até o final. E no final a gente vai ver que não vai influir em nada ter colocado esse termo, que vai ser reabsorvido numa das constantes arbitrárias da solução geral do sistema. Tá? Bom, então a coisa assim é que temos uma segunda solução. Né? O eta vetor seria este que está aqui, 1 menos 1, e o zeta vetor seria este que está aqui. Então, esta segunda tentativa teve sucesso. Portanto, podemos afirmar então que x2 de t igual ao zeta vetor, que é 1 menos 1, né? T exponencial de 2t, mais aqui um eta vetor, que seria 0 menos 1, mais z1, 1 menos 1, exponencial de 2t. Portanto, x2 dado por esta forma é uma solução do sistema, e esta solução vai ser linearmente independente desta que a gente tem aqui, exponencial de 2t. Simplesmente pelo fato de ver que esta já contém um t exponencial de 2t.
Então isso aqui seria 11, seria 12. Então, portanto, x2 é uma outra solução linearmente independente de x1 de t. Então, para fechar o exercício, montamos a solução geral do sistema. Constante C1 vezes x1 de t mais constante C2 vezes x2. A solução geral do sistema vem dada por dois pontos x de t. Então, C1 vezes esta primeira solução, 1 menos 1 exponencial de 2t, mais C2 vezes, vou abrir aqui uma chave, esta segunda solução, que é mais extensa, 1 menos 1t exponencial de 2t, mais, abro um parêntese aqui, 0 menos 1 mais z1, 1 menos 1, exponencial de 2t, e fecho essa chave. Então, essa seria a solução geral do sistema, né? O único que fica um pouco esquisito para a gente, e que a gente sabe pela teoria, é que aqui na solução geral do sistema só devem aparecer duas constantes arbitrárias, não três. C1, C2 e Z1. Então, algo deve estar acontecendo. E se a gente olhar com atenção, de fato, vamos ver que algo está acontecendo sim. E o que vai justificar o que eu tinha mencionado para vocês aqui, que poderíamos ter escolhido este Z1 sendo zero aqui. Tá? Mas não era algo óbvio, então por isso, propositalmente, eu mantive ele até o final. Vamos ver o que pode acontecer. Vejam, este termo daqui, 1 menos 1 multiplicando exponencial de 2t, é exatamente esse termo que está aqui. Idêntico. Contudo, esse termo não leva ao t. Tá? Então, podemos reescrever a solução x de t, colocando aqui uma constante que é C1, e aqui tem C2 vezes Z1, multiplicando essa solução. 1 menos 1 exponencial de 2t. Aham. E a segunda, a gente mantém esta parte daqui. Então, mais C2. Tá? O único que eu vou fazer, eu vou colocar a exponencial em evidência. Tá? Então, aqui vai aparecer 1 menos 1, portanto, t, mais esse outro termo, mais 0 menos 1, né? E tudo isto exponencial de 2t. Tá, mano? Porque o exponencial de 2t afora. E bom, se Z1, C1, C2 são constantes arbitrárias, essa combinação também é uma constante arbitrária e a gente dá um novo nome. Então vou chamar ela de C1'. Tá? E só para manter a notação, este aqui vai ser C2'. Com isso, né, a gente tem a solução geral dada em termos de duas constantes arbitrárias. E se a gente revisar o que eu tinha proposto para vocês, era que a gente poderia ter ficado com Z1, Z2 aqui só com essa primeira parcela, tendo escolhido esse parâmetro Z1, 0. Que é o que acontece nesta solução. Vejamos, o que está escrito aqui é o que está escrito aqui, zerando esse termo, Z1. Né? 1 menos 1, t exponencial, 1 menos 1, t exponencial, e outro termo 0 menos 1 exponencial. 0 menos 1 exponencial. Poderíamos ter zerado sim o Z1, né? Já aí teríamos chegado direto aqui, né? Mas propositalmente não era óbvio isso,
Então eu mantive até o final, mostrei que isso pode ser reabsorvido na outra constante. Muito bem, foi um procedimento bastante longo, né? Então a gente poderia dizer, olha, mas para resolver um sistema com uma matriz 2x2 foi feita tanta coisa. Olha, então com certeza teria ficado mais curto ter resolvido esse sistema de 2x2 que está aqui, com uma matriz 2x2, utilizando o método da eliminação. Mesmo que se repetisse o autovalor, etc., teríamos ficado de forma muito mais rápida. Mas lembrem que aqui a gente passou por uma tentativa 1 e uma tentativa 2. Né? Agora a gente já sabe que a que dá certo é a tentativa 2. Não precisamos passar pela tentativa 1. Mas isso foi ilustrado pensando que possa acontecer num sistema onde a matriz, por exemplo, seja 3x3. Né? E que apareça, a matriz seja não simétrica, né? E que apareça um autovalor repetido, e na hora de ir buscar os autovetores a gente encontra um autovetor. Você faz exatamente este procedimento que está aí. E já com uma matriz 3x3, já não é utilizar o método da eliminação como uma matriz 3x3, não é uma coisa tão imediata, não. Vocês deveriam ter feito um par de exemplos que eu coloquei na lista com o método da eliminação, no caso de uma matriz 3x3. E aí vocês vão confirmar que não é algo tão rápido. Tá? E finalmente um comentário. Com isso encerramos aqui. Né? Há um tópico que eu não vi, que teria sido interessante de ver, mas o tempo simplesmente não deu. Que é o caso de sistemas lineares não homogêneos, né? Em que aqui tem um H de T do outro lado. Né? E o que se vê aí é que se começa com a resolução do sistema homogêneo e depois tem que buscar uma solução particular, da mesma forma que se faz com as EDOs. E para buscar, por exemplo, a solução particular, você pode utilizar, por exemplo, o método de variação de parâmetros. Né? E eu teria tido que ver isso, o método de variação de parâmetros, que isso teria demandado pelo menos mais uma aula, do qual infelizmente a gente não dispõe. Tá? Esse tipo de material, por exemplo, pode encontrar isso no livro do Voice de Prima. Mas eu não coloquei exercício disso na última lista, nem vou comprar isso nem na P2, nem na PSU. Tá? Então, com isso, encerramos a disciplina.